Hoje estivemos de volta já ao BG tradicional do programa, ó. Pode deixar mais alto um pouquinho, Paulinho, por favor, que eu estava com saudade da música que caracteriza o nosso pôr do sol, A Hora do Rush. Olá, amigos, muito boa tarde para você que está assistindo ao vivo, né? Através do nosso site, através, enfim, da rádio, cavoque.com.br, ou para você que está em qualquer madrugada dessa, indo assaltar a geladeira, ou depois do nhanhá, né? Vai pra varanda fumar um cigarrinho, para você que fuma depois, né? E resolveu dar um clique aí no nosso podcast. Estamos aí. E como sempre, mesa composta e convidado da minha esquerda, meu querido apresentador, co-apresentador, Milton de Magalhães Cordeiro. Boa tarde para quem está ao vivo, irmão. Boa tarde, meu querido Pitanga. Mas eu sempre digo boa tarde, boa noite, bom dia, porque a gente não sabe quando vão acessar o nosso programa. Né? O programa hoje tem uma característica diferenciada. Pode ser, né, que o apresentador hoje, na verdade, houve um cancelamento, ele gentilmente aceitou vir bater um papo com a gente hoje aqui no nosso programa e compor pelo menos um bloco do nosso podcast. Depois a gente continua por aqui, né? Queria fazer o registro que hoje é dia 13 de julho, é o 194º dia do ano do calendário gregoriano. Faltam 171 dias para acabar 2022. Tem alguns caras que nasceram nessa data importante, rapidamente. Patrick Swayze, que já embarcou, né? Hoje também é o aniversário do Harrison Ford. O Harrison Ford é o Indiana Jones, né? João Bosco, fazendo 76 anos, músico extraordinário, compositor da primeira linha. O Ricardo Boechat, que já morreu uns 2, 3 anos atrás, tragicamente. E hoje é o dia do rock. E o dia do rock. Hoje é o dia do Obrigado. rock. Bom, daqui a pouco tem previsão da meteorologia, que eu não vou perder muito tempo. Quem gosta de fazer as apresentações devidas, aí conta o histórico do camarada, é o Patrick, que é mais formal. Eu sou mais descarado assim mesmo. A história vai sendo contada de antemão. É um camarada que já tem tradição, esse convidado aqui, na luta pela defesa da Zona Franca completa. Somente 6 mandatos. Somente, olha só, 6 mandatos. É o candidato a deputado federal, pré-candidato a deputado federal, Paulderney Avelino. Bom, o Paulderney tem uma característica aí, que 6 poderia ser 8 se ele não tivesse tentado para outros níveis, né? Porque para federal é molinho, normalmente é eleito. Seja bem-vindo, Paulderney Avelino, engenheiro, tradicional presidente do ex-PFL, agora União Brasil. Bem-vindo aqui à Rádio Cavoque. Meu querido, seja à vontade. Obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem agora. É um prazer rever você, Pitanga, meu amigo há longa data, longos anos. Ao Milton Cordeiro Júnior, filho do meu querido, saudoso amigo Milton Cordeiro, que dedicou sua vida ao jornalismo, à TV Amazonas. E é um prazer, é uma alegria muito grande poder estar aqui. E nesse novo formato de mídia, né? Exatamente. Para nos comunicarmos. Estou aí à disposição. Tá, Paulderney, na verdade o programa, nós não fugimos um pouco daquela pergunta, mas não tem jeito de deixar de fazer as tradicionais perguntas. Você está pré-candidato a voltar a Brasília, e eu honestamente falo que faz falta, tá? Queria dizer isso aí. E eu quero crer que a tônica ainda é, entre tantos outros projetos, entre tantas observações das funções inerentes ao cargo de representante do povo amazonense, né? Nós temos aí com as questões da Zona Franca em volta, e está faltando gente na trincheira, né? A tônica vai ser a mesma ainda? Olha, Pitanga, eu digo para vocês que eu continuei trabalhando. Desde que eu estou fora do mandato, eu fiquei muito preocupado com o que eu vi e com o que eu estou vendo. Esse governo, ele tem desferido alguns ataques à nossa Zona Franca de Manaus. E, felizmente, nós não estamos vendo uma reação à altura dos nossos representantes lá em Brasília. E não é só nessa questão do IPI. Essa questão do IPI foi a que mais chamou a atenção
Porque o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, é o imposto que é uma espécie assim de baluarte, né? Barreira, que nos dá competitividade. Para você entender, ou para quem está nos vendo e ouvindo entender, a Zona Franca de Manaus, aqui na Zona Franca de Manaus, as empresas que vêm para cá e produzem com um projeto aprovado têm isenção do IPI. Por exemplo, uma motocicleta. O IPI fora de Manaus é 35%. Em Manaus é isento. E é importante falar isento, não é zero, é isento. E para importar uma moto, se for para o Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer outro estado, tem que pagar imposto de importação e mais IPI. E ICMS para o estado e tudo mais. Aqui em Manaus, a redução do IPI ele se dá com 88% ou com um coeficiente redutor aduaneiro. E o IPI é isento. Então, tem uma vantagem muito grande. Quando se reduz o IPI, a alíquota do IPI, só atinge lá fora. Agora, quando atinge lá fora, reduz a competitividade da Zona Franca de Manaus. Porque baixou a alíquota. E aí pode haver uma invasão de produtos importados ou os produtos que são fabricados fora de Manaus vão fazer uma concorrência com os produtos produzidos em Manaus e nós podemos perder empresas que aqui produzem, porque nós moramos longe, nós temos uma logística cara e este diferencial é exatamente para fazer frente às despesas de frete, de logística de Manaus para São Paulo, por exemplo, que é o centro distribuidor. Então, sofremos esse ataque no IPI. Mas estamos sofrendo ataque no imposto de importação também. E não é só para a indústria amazonense, é para a indústria brasileira. Do ano passado, de dezembro do ano passado até agora, o governo federal reduziu em 25 pontos percentuais o imposto de importação. Isso dá um problema, gera um problema muito grande para as indústrias, sobretudo de informática. Aqui em Manaus, por exemplo, hoje nós temos o maior polo, o maior segmento industrial é o de informática. Sabe quanto faturou no ano passado? Não. 1/3, 29%, quase 30% do que faturou toda a Zona Franca de Manaus, de 150 bilhões, quase 50 bilhões de reais só de informática. O segundo é o eletroeletrônico, com os televisores. O terceiro é o metal mecânico, de 2 rodas. Mas o que eu quero dizer para vocês é que os ataques do governo vêm continuando sistematicamente. Bom, esse imposto de importação vocês não sabiam. Eu faria uma colocação assim. Um dia desse, a gente no caminho, eu e o Milton estávamos conversando, e eu disse assim, olha, eu até entendo a nossa visão aqui, enquanto amazonense, enquanto defensores da Zona Franca, enquanto isso e aquilo, só temos medo desse lado. Mas eu digo assim, peraí, e o cara não tem que pensar em termos de Brasil, em detrimento, aliás, eles estão usando isso como defesa, né? Em detrimento à Zona Franca, sim, mas olha só, tem o resto do Brasil, nós temos... Então, eu acabei de fazer uma análise. Estão aqui, o resto está tudo lá pro Vamos fazer eu acabei de fazer a análise, você está querendo, supostamente, eu estou entendendo o que tu está dizendo. Em vez da gente olhar só para o nosso umbigo aqui, a gente tem que olhar o todo. Isso é didático, né? Ok, vamos olhar o todo. Acabei de dar o exemplo. Quando você reduz a alíquota, normalmente, você não vai ter o produto que é produzido aqui em Manaus fora de Manaus. Você vai ter a concorrência do chinês, sobretudo, do importado, porque reduz também a alíquota do IPI importação. Entendeu? Ou seja, um televisor, por exemplo, um televisor que é importado
que é produzido aqui em Manaus, e só tem televisores no Brasil sendo produzidos em Manaus, um televisor aqui, ele tem uma alíquota determinada. Vamos lá, 20, 25%. Quando você reduz essa alíquota, não vai mais ser produzido em Manaus ou não vai ser produzido em São Paulo. Vão importar. Vai ser importado. Então, nós poderemos perder uma fábrica, um polo aqui de Manaus, vamos perder os empregos que são gerados aqui em Manaus, mas também não vamos gerar emprego lá fora. Nós vamos gerar emprego lá na Ásia. Caindo aqui, vai cair, inclusive, outros. E você sabe, por exemplo, o televisor, eu vou dar para você o preço de um aparelho desse aqui, produzido em Manaus, que hoje nós produzimos algo como 50% de tudo que se produz no Brasil, nós importamos 20% só de telefones celulares no Brasil, smartphones sobretudo. Por acaso esse aqui, um iPhone, não é produzido no Brasil. Não. 80% é produzido no Brasil e 20% é importado. Desses 80%, 50% é produzido em Manaus. Desse universo aí, Paulo Deney, quantos por cento nós já fazemos as plaquinhas aqui, nada, vem tudo para ser montado aqui? Como é que está essa situação? Não, é tudo produzido aqui. Produzido do zero mesmo? Tudo. Ontem, eu fui almoçar numa fábrica. Legal. Eles viram, eu fui almoçar numa fábrica. O governador Wilson Lima foi comigo. Uma fábrica que eu trouxe para cá quando fui secretário lá em São Paulo, em final de 2019 e início de 2020, antes da pandemia. Eu era o representante do Amazonas lá em São Paulo. Uma secretaria que tem lá. Uhum. E eu me denominei como secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário de Desenvolvimento Econômico do Amazonas em São Paulo, ou seja, representação. E com este cartão de identificação, cartão de visitas, eu fui visitar as fábricas, as empresas, e aí consegui trazer para cá 4 empresas para produzir, sabe o quê? Módulos de memória, chips. Sim. O que vai aqui dentro, o que vai aqui, o que faz a gente falar, essa coisa toda. Isso aqui é produzido em Manaus hoje. Legal. Entendeu? Sabe quanto só a empresa que ontem nós fomos visitar vai faturar este ano aqui em Manaus? R$1,5 bilhão de reais. Inaugurou a empresa neste ano, em março. E vai faturar R$1,5 bilhão de reais. Sabe lá o que é isso? Gerando direto quantos empregos aí? Gerando 150 empregos aqui agora. O problema é que altíssima tecnologia, nós não tínhamos esse polo aqui. Nós não tínhamos esse polo. Esse polo vai faturar este ano R$3 bilhões de reais. 1.000 empregos no total e R$3 bilhões de reais. Agora, tem robô, os robôs fazendo operações dentro da linha de montagem e tal. É uma coisa, é um polo de microeletrônica. Quando máquinas produzem mais, podem ter certeza que a geração de emprego em outros setores... Não, mas tem outro detalhe. A partir desse start aí é muito alto, eu sei mas disso. Tem outro detalhe. Tem operações que o ser humano não consegue fazer. É microeletrônica. Entendeu? Além de precisão, tem a questão de precisão perigo, e é né? micro, milionésimos. E aí tem que ser robô. Mas nós não tínhamos esse polo. O que eu quero dizer? Hoje, nós demos um salto considerável na tecnologia para produzir smartphones, para produzir televisores, para produzir computadores, tablets e tudo mais. Este polo aqui hoje consolida o polo de informática e o polo eletroeletrônico da Zona Franca de Manaus. Nós temos mais quantos anos, pelo que está escrito na Zona Franca? 50. Bom, 50 anos. 51. 51. Foi criada em 1967, Milton. Vou já fazer
vou pontuar alguma coisa aqui. Ó, nós estamos com 55 anos, já houve um adiamento, né? Em cada vez que se tenta barrar, parar, tirar incentivo, ou seja, enfraquecer esse modelo aqui, nós temos que lembrar que quando ele foi criado, ele era para 30 anos e nesse período nós tínhamos que criar outra matriz. Sim. Aí nós não deu certo. Primeiro que a ordem mundial mudou, a consciência mundial mudou, que da questão do polo agropecuário que tinha, do loteamento que foi feito nas terras de Presidente Figueiredo e até na M10, Rio Preto da Eva. Isso aí mudou porque os caras estavam vindo aqui para tirar madeira e tal. Mudou. Algumas empresas chegaram a estar lá na Amazônia com um projeto pecuário e tal. Mas aí uma questão que o Milton gosta muito, nós já colocamos umas 4, 5 vezes aqui com pessoas do ramo. Eu acho que, concomitantemente, deveríamos estar realmente levando a sério essa questão de uma nova matriz econômica para cá, porque isso aí, hora dessa, nós não vamos segurar essa questão. Porque nossa vocação, isso aí foi forçado. Você mesmo disse da questão logística, é complicado. Isso aqui é bom para turismo, isso aqui é bom para uma série de outras coisas, até mesmo buscar os recursos minerais que estão embaixo. Se não põe na sua lista de lutas de defesa da Zona Franca a busca desse modelo? Ah, sim. Só antes de o senhor responder isso aí, uma coisa que a gente está falando de Zona Franca realmente aqui, o senhor pontuou que a logística é difícil, né? Todas essas coisas. BR-319 não ia ajudar a escoar essas coisas todas daqui? Sem dúvida, mas antes eu quero responder o que Pitanga aí o senhor depois volta essa questão. Vamos voltar ao assunto. Claro que eu defendo não defendo uma matriz econômica para substituir a Zona Franca ou o polo industrial de Manaus. Por que eu não defendo a matriz econômica para substituir? Eu defendo a matriz econômica para complementar, para dar outras alternativas econômicas para o estado do Amazonas. Por quê? Eu acabei de falar o faturamento do ano passado. Lembra? 150 bilhões de reais. Qual é a outra atividade econômica que no curto, no médio ou até no longo prazo vai substituir esta matriz econômica que nós temos hoje, Pitanga? Não há. Eu afirmo e reafirmo. Não há nenhum substituto para a Zona Franca de Manaus no médio, no curto, no médio ou no longo prazo. Estou falando até no longo prazo. Por quê? Vamos criar alternativas para o Amazonas. Minério, exploração com empresarial, uma coisa organizada, explora minério. Explora o gás, explora o petróleo, o gás, o turismo, mas nenhum, e sempre algumas peculiaridades. Tudo que se fala de energia, quando se vende, o imposto vai para o destino. O imposto não fica aqui. Isso é uma coisa importante. Então, nós precisamos, sim, criar alternativa. Indústria de pesca, ok. Criarmos uma frota pesqueira profissional, com sonar, um barco bem equipado, com câmeras frigoríficas adequadas, ok. Agora, nada substitui a Zona Franca de Manaus. Vamos fazer uma exploração racional da madeira? Vamos fazer a exploração racional da madeira, mas isso também não substitui. Esse bloco de atividades não substitui a Zona Franca de Manaus. Então, tem amazonense, Milton e Pitanga, que fica dizendo, já chegou a Zona Franca, não dá mais a Zona Franca. Eu lamento pela ignorância de quem fala isso, com certeza fala exatamente pela falta de conhecimento, porque saibam que não há uma alternativa viável que venha a substituir o polo industrial que nós temos hoje como motor gerador dos impostos que nós temos, como motor gerador da economia que gera 80% de toda a economia, riqueza produzida aqui no Amazonas, é devido à Zona Franca de Manaus. O que a gente estava questionando aqui não seria ficar somente a Zona Franca.
Os outros Sim. polos tinham que ser. De acordo. Pois é, isso que eu ia perguntar para o senhor também, quando o senhor estiver em Brasília, se vai ter que viabilizar. Mas é essas claro, coisas. vamos Pois tentar é. buscar. Mas tudo sim. bem, fica com a Zona Franca, sim, não é Sim, para sair. Claro. Mas é essa e É mais outra. Por enquanto, isso. só tem essa. Com relação à BR-319, Sim. sou favorável. Agora, tu sabe que uma das coisas mais difíceis, olha, eu não tenho dúvida que qualquer governante gostaria de asfaltar a BR-319. Quantas vezes presidentes vieram aqui e prometeram asfaltar a BR-319? Não conseguem. Sabe por quê? O IBAMA não concede a licença para asfaltar a BR-319. Sabe por quê? Vai ver o que está acontecendo na Cuiabá-Santarém. Vai ver o que está acontecendo lá. O desmatamento gigantesco que está acontecendo. Então, o IBAMA, ou quem cuida disso, eu acho que é o próprio IBAMA, prevendo o que irá acontecer aqui no Amazonas, também, eles não dão licença para fazer o asfaltamento, porque vão ocupar as margens da rodovia asfaltada para poder escoar o que for produzido lá. Então, esse é um problema que nós temos aqui. Alternativa? Temos. Eu, por exemplo, polo comercial nós tínhamos que voltar a ter aqui. Com entreposto comercial aqui em Manaus, um entreposto alfandegado de produtos que possam vir da Ásia para cá, chega aqui, enquanto estiver no entreposto alfandegado, não paga nenhum imposto. Igual no Panamá, né? Igual no Panamá, exatamente, Pitanga. Quando sai de Manaus para São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Nordeste, qualquer lugar, é que, por exemplo, você pede o produto pela internet. Isso poderia fomentar de novo o turismo O de turismo, compras aqui na não, região. lógico. Turismo de compra. Mas Começou você- a Zona Franca. Você, não é verdade? mas Estamos isso ligando. você gera um volume de impostos enormes. Ou seja, enquanto estiver dentro do armazém, você não paga imposto. Quando sai o produto do armazém para qualquer cidade do Brasil, é que paga o imposto sobre aquele item que você, por exemplo, comprou um telefone celular. Então, um telefone celular, quando é faturado e for despachado, é que ele vai pagar o imposto. Enquanto estiver aqui, dentro daquela área do armazém, não pagaria nada. Então, isso, eu já fiz uma proposta dessa lá atrás, projeto de lei. Infelizmente, era um outro momento. Mas agora vou apresentar de novo. Bom, na verdade, houve para essa questão da BR-319, eu acho que para acomodar. O Pitanga sempre fala os eco-xiitas, Os né? ecochiitas, eles vão para cima quando se fala na BR-319, mas eu fui muitas vezes de Manaus para Porto Velho por essa BR lá nos anos 80, por consequência. Eu fui também. já Fui tava jogar lá. vôlei com o Paulinho, teu irmão. Isso. Aí eu pensei, os caras vão falar da questão do impacto ambiental numa rodovia que já tem aí mais de 50 anos e Já está cortada. já está cortada e tem mais. As pessoas que estavam ocupando lá tiveram que abandonar porque ficaram um trecho passando fome porque não tinha nem sequer como abastecer. Nesse meio tempo surgiu uma ideia que eu achei razoável, que eu acho que atendia, porque o problema de facilitar o que se produz. E tem uma área, pelo menos de 200 quilômetros, que é em cima de pântano, que é esse primeiro aqui, nós sabemos disso. Mas, em compensação, alguém teve uma ideia de se fazer uma ferrovia. Colocava os ônibus e os carros em cima, e o que se produz da Zona Franca, e aí seria muito mais fácil, que é melhor que se criar Sim, um sim, suporte. Você lembra dessa Claro. ideia? Que aí, Não, eu acho por onde anda essa interessantíssimo. ideia? Eu acho interessantíssima essa ideia de se fazer uma ferrovia que poderia fazer o escoamento da nossa produção com vagões. Até Humaitá, pelo menos? Não, Até Porto podia Velho? seguir adiante. Fazer entrocamento de Porto Velho até Cuiabá e de lá seguir adiante. E aí, Eu acho, veja só, alternativas nós temos. Agora, já se podia ter aqui também, e há, linhas regulares de navios que vêm Santos, Manaus, Manaus, Santos. Um dos problemas que tem é o custo de porto. Tem 2 portos, nenhum público. Portos que têm são taxas caras, entendeu? Que isso vai contra também
o custo amazônico, para reduzir o custo amazônico. Custo alto e a Custo alto. tecnologia não é lá essa coisa toda de facilitar. Tá legal, já. Bom, eu não sei se o Paulderney vai ter aqui pelo menos mais 10, 15 minutos Sim. da virada, porque nós vamos já fazer o nosso primeiro intervalo e eu queria colocar situações aqui dentro dessa nova alternativa, né? E a gente vem para bater papo sobre as questões do que o convidado conhece, a gente acaba falando sobre projetos, principalmente alguém que esteve por muito tempo em Brasília como defensor. É bom lembrar que nós tivemos um ministro, representante amazonense, não amazonense, mas representante amazonense, e que poderia, e tentou até, sem muito ênfase, dar a canetada para resolver os problemas dessa estrada e o que acabou não acontecendo. Falando lá do Paraíba, não, ele na verdade é Do Alfredo, do Alfredo, é. Bom, enfim, vou fazer essa que colocação. foi ministro por 6 anos. Sim, ministro Ministro dos do Transporte. Transportes, com orçamento e tudo. Exatamente. E aí, bom, são essas coisas. Manaus tem isso muito aqui de coisas improvisadas, como esse porto que precisam resolver. Isso é uma questão federal. Pessoalmente, eu pediria, se o senhor eleito volte, resolve essa bagunça que é esse porto aqui, que ninguém sabe quem manda, ninguém sabe quem está ganhando. Faça o intervalo, é o horário da hora da Ave Maria, né, meu tio? Isso mesmo. Vamos lá, benção, mãe de todos, e voltamos já já. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Já estamos de volta. Para você que está ao vivo, obrigado. Nós estamos batendo um papo aqui hoje, eu e Milton Cordeiro, com o ex-deputado federal, ex-secretário municipal de educação, um monte de coisa na vida pública, tá? E pré-candidato a deputado federal, e nós estamos batendo também um papo sobre esse assunto. Ó, Pela tá- União Brasil, né? Pelo União do Brasil, obrigado. Nós temos perguntas aqui de pessoas que estão acompanhando. Eu faço já. Deixa eu dar as informações, a previsão da meteorologia para amanhã. Já tem gente que já é acostumado, principalmente alguns amigos que nos acompanham lá no interior. E lá em Benjamin eles diziam, lá na nossa rádio lá, que rapaz, sou um funcionário meu que dizia assim. Me pararam aí, disseram, aquele teu patrão tem uma boca, né, rapaz? Quando ele diz que vai chover, pois não é que chove mesmo. É a facilidade que nós temos agora com as informações com os institutos, né? Olha, amanhã será parecido com hoje, sol com alguma nuvem, chove rápido durante o dia e a noite. Temperatura mínima vai estar legal, hein? Esses próximos dias aí nós teremos aqui a nossa friagem, que é tão bacana quando está assim. Bom, a mínima vai ser registrada em 22 graus. É uma temperatura para os nossos patrões com essa umidade. Ela é uma temperatura que dá... pra Agradabilíssima. sentir na pele. Exatamente. A máxima vai chegar a 31, chuva, 10 milímetros previstos, ventos, como sempre, vindo do Nordeste, a 8 quilômetros em média. E a umidade não vai não vai passar de 78%. Para nós que vivemos aqui em torno de 90%. Isso é uma moleza e vai ser um dia agradabilíssimo amanhã. Tenho certeza disso, né? Daqui a pouco eu trago outras informações para vocês. Milton, tem alguma... Tenho. Paulderney, como é que está a agenda da União Brasil? Como é que... Olha, você pode dizer? você sabe que a União Brasil ele é produto da fusão do Democratas com o PSL. Sim. Então, se tornou o maior partido do Brasil. E nós estamos disputando, nesta eleição geral, a primeira eleição por esse novo partido. Então, temos aqui o governador do estado, que está no partido, temos um candidato, pré-candidato a presidente da República, que é o presidente do partido, Luciano Bivar, deputado federal, que está chegando amanhã aqui em Manaus para a gente fazer o evento das mulheres. Nós temos uma ala dentro do partido que se chama União Mulher. Então, a vereadora Jaqueline preside a União Mulher Estadual e a ex-delegada Emília Maria, delegada geral, preside o União Mulher Municipal de Manaus. E vamos fazer um belo evento, estou convidando vocês aqui, vai ser lá aquele espaço do Manauara, Teatro Manauara, e com a presença do Luciano Bivar e da senadora Soraya Torning. Pré-candidato, ele vem como pré-candidato. Pré-candidato a presidente da República, do União Brasil. União Brasil.
Então, nós temos formalmente um pré-candidato no partido. Vamos disputar a eleição para presidente Que da dia vai República ser? Desculpa, eu estava Amanhã. dizendo. Amanhã. Tá amanhã, bom. às 18 horas, no Teatro Manauara. Bom, nós estaremos aqui ao vivo, mas vamos pedir Patrick para ir lá, quem sabe Pode ser. fazer uma transmissão externa lá, faz pegar isso, a imagem claro. Vai ser interessante. Acho que vai ser bem interessante. Vai ter muita gente lá e com a presença do governador, presença do Luciano Bivar. Enfim, vai ter muita mulher. Eu acho que vai ter perto de 1.000 mulheres lá. Olha aí, para quem certo, gosta é um prato cheio, hein? E outro transbordando, tá? Bom, vamos voltar a falar os assuntos que interessam, que não adianta, eu nunca vi o Brasil, de uma certa forma, mal politizado, mas, de qualquer forma, isso depois dá uma lapidada, vai ficar bem, porque é interessante para o povo participar. Essa polarização toda aí, essas coisas, eu costumo dizer que entre um extremo e outro existe muita vida, e muitas pessoas, eu não gosto de chamar terceira via, essas coisas, para mim, eu sou do ramo do marketing político e eu não gosto desse termo terceira via, porque nós sabemos que do nada alguém cresce ou alguém cai, enfim. Como é que você está vendo esse cenário? Sem paixão, Padanei, que eu sei que você nessa questão é bem profissional. Como é que você está vendo essa polarização, essa questão da política? Da política, né? O que está acontecendo no Brasil não é diferente do que acontece nos Estados Unidos, na Europa, em vários países do mundo. De repente se exacerbou essa polaridade, né? Infelizmente, esse tipo de política, a esquerda contra a direita, está presente em vários países do mundo. E essa coisa está se exacerbando. Lamentavelmente, tivemos uma morte nesta semana daquele guarda municipal lá no Paraná, Foz do Iguaçu, no Paraná. E, lamentavelmente, isso aconteceu. Nós temos que tomar muito cuidado para que a campanha não enverede por esse caminho da violência. Eu acho que é muito interessante, Pitanga, que as ideias é que tem que brigar, não as pessoas. E a democracia, ela pressupõe que se fale e que se ouça também. A você é dado todo o direito de você dizer o que quiser dizer. Mas também você terá que ouvir a outra pessoa, e isso é democracia. Então, nós precisamos voltar a fazer a política com democracia. Não essa política de estar com raiva, mete a porrada, não está com raiva, dá o tiro, dá uma facada, como recebeu o presidente Bolsonaro lá na campanha de 2018. E eu entendo que nós precisamos sair disso. Precisamos e temos que sair disso. É imperioso que nós tenhamos que sair disso. E eu vejo que é uma eleição polarizada que nós vamos ter, e uma terceira via. É difícil de botar a cabeça para fora. Temos excelentes candidatos na terceira via. Nós temos o Ciro Gomes, nós temos a Simone Tebet, nós temos, enfim, estou citando dois, mas tem outros que não me vê à memória. Tem o próprio candidato do seu partido. Não, isso aí já estou colocando ele, já falei anteriormente, é o Luciano Bivar. E isso, os candidatos dessa dita terceira via não estão conseguindo botar a cabeça de fora para brigar com o primeiro pelotão, que é Lula, de um lado, representando a esquerda, e o Bolsonaro, do outro, representando a direita. É assim que está a política brasileira, Pitanga. E aqui no Amazonas, lógico, você está num partido que está compondo com o atual governador do estado, né? Como é que você vê? Você acha que vai ter essa opinião mesmo de um cidadão? Não, eu acho que o Wilson Lima estava numa situação muito difícil há cerca de 6 meses atrás, mas conseguiu botar a cabeça de fora, conseguiu se reconstruir e apresentou vários programas, executou vários programas
e isso vem fazendo com que ele ganhe popularidade. E ele, hoje, todas as pesquisas dizem, ele é o segundo colocado nas pesquisas. Primeiro, o amazonino, segundo ele, terceiro, Eduardo Braga. Aí vem aquele outro pelotão lá atrás. Eu entendo que o Wilson está no segundo turno. Agora, no segundo turno, é uma briga que hoje não dá para prever quem é que vai estar no segundo turno. Se é o amazonino ou o Braga que vão estar no segundo turno com o Wilson. O Wilson, eu acho que tem um lugar no segundo turno. Há uma corrente de pessoas próximas ao senador Eduardo Braga dizendo que se ele não tiver o apoio, ele está comprometendo essa relação com o partido inteiro. No caso do MDB, que no Nordeste, para garantir esse apoio ao Lula, o Lula está querendo colocar o braço sobre o ombro do Eduardo. Eles têm boas Mas não é relações. só do Eduardo. Eles estão entregando a candidatura da Simone Tebet por conta de 5 ou 6 estados, sobretudo também no Nordeste, né? E aqui. Eu acho que é política, mas acho que é uma sacanagem com a Simone Tebet. Sim, tendo um candidato tendo forte, candidato, com chance. e uma candidata valorosa. Valorosa. Uma mulher que, pô, tem os pés no chão, preparada, Tem história tem dentro história do dentro do partido. partido. E de repente O pai dela foi o senador Rames Tebet, Sim. que eu conheci, foi presidente do Senado, inclusive. Enfim, mas Simone é uma pessoa preparada. E estão entregando de bandeja a cabeça. De repente vai se sentir sem chão. É. O que vai acontecer. Já pensou uma coisa dessa? Mas aí tem gente que diz é coisa de política. Não é, não. É questão de dignidade, de honradez, de moral. Mas política não é isso, não é, Paulo? Não. Quem A gosta, boa política, não. quem gosta de política, eu sou apaixonado por política, tanto que eu nunca quis me candidatar a absolutamente nada, para não acabar essa paixão. Não é minha praia, né? Minha praia é outra, tá do outro lado do vidro. Bom, Paulinei, eu sei que teu tempo não é pouco, a assessoria já está ali sinalizando e tal, mas de qualquer forma eu queria esforçar mais um pouquinho, que eu queria falar quem vai ser, como tudo nessa nova vida, o novo deputado federal, se eleito, esse pré-candidato agora, o que diria isso aí? Diria sobre... Sobre um novo mandato de deputado, qual seria o diferencial nessa nova vida? Todo mundo passou por um processo e há um novo normal na vida da gente hoje em dia. Olha, Pitanga, eu só posso te dizer o seguinte. Eu trabalho pelo Amazonas, vou continuar trabalhando pelo Amazonas, vou continuar gerando emprego e renda. Quer dizer, eu, como deputado federal, construí aqui 2 polos industriais. Um de componentes, que gera hoje 40 mil empregos diretos, e este de microeletrônica, que já gera 1.000 empregos diretos e coloca o polo industrial de Manaus num outro patamar de tecnologia. Vou continuar trabalhando para consolidar o nosso polo industrial, mas também sem abrir mão de trabalhar pelo Brasil, fazer a boa política, estar presente em todos os debates, como eu sempre estive, e fazer com que esse debate faça bem para a política, com democracia, com discussão, como eu disse ainda há pouco, ouvindo e falando, e dando direito para as pessoas também para falar, mas falar e ser ouvido não é para qualquer um. Eu tenho os princípios democráticos e te garanto que vou fazer isso. Agora, defender, gerar emprego, renda, é o nosso objetivo aqui no nosso Amazonas. Você tem no interior? Tem. Bastante? Tem. E como é que está o interior, na sua visão aí? Meu amigo, o interior do Amazonas tem inúmeros problemas que não são resolvidos ao longo do tempo, mesmo porque a atividade econômica do interior, ela não gera, digamos assim, não gera uma autossuficiência para os municípios se sobreviver. Depende do que é arrecadado aqui. Então,
precisa de escolas, precisa de hospitais, tem escola e tem hospital. Precisa de internet. Aliás, a internet, isso aqui é um capítulo à parte. Meu Deus do céu. Não tem uma cidade que... Não tem nenhuma. Nenhuma. Absolutamente Precisa. nenhuma. E a Precisa gente, conectar, a né? gente precisa primeiro conectar. É um absurdo. Quer dizer, você chega, viaja, as mensagens que você manda não consegue chegar ao destino. Quando você desce de avião aqui, fica aquele negócio todo. Então, os municípios do Amazonas precisam de uma atenção maior dos governos estaduais, dos governos estadual e federal também. Isso já vem de um longo tempo. Do longo né? tempo, é E verdade. eu costumo dizer aqui que nos querem como quintal apenas. Lá. Você não pode, por exemplo, lá no Alto Solimões, você sabe, eu fiquei lá um tempo e observei coisas que os caras chegaram em determinadas rios lá. Olha, parou, sai todo mundo daí, agora aqui é do índio, ninguém vai pescar, ninguém vai caçar, ninguém vai porra nenhuma aqui. Aí levava os caras a criar uma mazela social na cidade, para as cidades, criar os problemas na cidade, e aí não se resolveu absolutamente nenhuma, e os caras, você não pode caçar, a gente vê através das Discovery, dos canais dos Estados Unidos, tem os caras, tem época que eles podem matar o jacaré, tem hora que eles podem isso e aquilo. Não está na hora de começar a dar uma mexida nesses extremos, nesses ecochitas que estão dominando essa história aí, Paulo Derlei? Acho que nós temos que olhar para isso com cautela, mas também com senso de realidade. As pessoas que estão aqui, elas precisam sobreviver, sem, contudo, fazer uma agressão à natureza. É muito delicado essa história aí, porque recentemente tivemos aí aquela tragédia lá no Javari, Sim. Benjamin Constant, lá onde Uhum. você viveu durante muito tempo, que fica no Javari também. Sim, Pouca gente sabe sim, disso. o que passa na frente ali é o Javari. E lá em cima, em Atalaia do Norte, que é perto, houve essa tragédia da morte desse indigenista, E do jornalista. Bruno Bruno. Mas Bruno. e do jornalista inglês. Então, acho que nós precisamos, sim, redimensionar essa discussão, porque não apenas os índios, e eu defendo o direito dos índios, Sim. mas também o nosso caboclo. Eu também defendo o direito do caboclo à sobrevivência, porque os índios, coitados, eles são olhados de uma forma onde as pessoas os veem como cidadãos de segunda, terceira classe. E eles precisam, efetivamente, de proteção. Proteção do Estado. Agora, o caboclo, o ribeirinho, também precisa ter o suporte da União e do Estado para que eles possam também sobreviver e ter uma vida digna. Então, temos que buscar, sim, uma discussão na base da realidade. Não adianta imaginar uma coisa que seja ideal, proteger um e desproteger o outro. Não. Infelizmente, nós precisamos buscar uma solução para dar dignidade a esses seres humanos que vivem na nossa região e na nossa floresta. Eu, para finalizar, pelo menos essa minha parte aqui, se você... Não, eu tenho que... Tá, só uma questão que eu queria... já encerrando e dizendo, olha, tem um problema lá que vem daquela região que você não pode passar um produto... O Peru produz e exporta para os Estados Unidos. A Colômbia compra os peixes dentro do Brasil e toda quarta-feira sai um cargueiro enorme para os Estados Unidos com um peixe. Mas nós não podemos... O Peru tem milho, feijão de qualidade e os barcos que levam PET para lá, que ficam poluindo a região, não podem descer com nenhum produto produzido lá. Por quê? Porque tem um funcionário do Ministério da Agricultura lá para dizer não. Uma vez eu falei com um deputado federal, que está em Brasília ainda, e ele disse, a ideia é boa, vou falar em segundo. Eu queria lhe passar essa informação para que o senhor tomasse como luta também. Veja só, se colocasse um laboratório desse que analisa o que pode entrar no Brasil ou não, nós teríamos cebola de qualidade. Olha, Manaus, 12 milhões e 200 mil habitantes, uma boca enorme. E com problemas de abastecimento nós temos sim. Lá eles produzem boa cenoura, milho. O Peru produz e está exportando produto de qualidade. Mas há uma falta de fiscalização. Tá?
Queria que o senhor tomasse essa luta também. Perfeito. E terá o nosso apoio. Queria agradecer, Milton, por favor, para encerrar. Quero só agradecer a presença, que muito nos honra, o Dani Avelino, e que o senhor continue essa luta, e que, se Deus quiser, o senhor vai ser candidato, porque vai sair ainda na convenção, né? E se reeleja. Essa Obrigado. é a nossa torcida. Obrigado, Milton. Foi um prazer enorme te encontrar aqui. Como eu já disse no início, eu tinha uma grande amizade com o teu pai, Milton Cordeiro, meu amigo, grande jornalista. Pitanga também, que é meu amigo de longa data. Foi um prazer revê-lo, Pitanga. E, enfim, estamos juntos. Qualquer coisa, eu estou aqui. Eu sou vizinho, me chamem que eu venho. Tá certo, Um então. grande É abraço. isso mesmo. Não deu tudo para desfazer tanta pergunta, mas o senhor vai ser convidado para Uma hora. Fique à vontade. Vamos fazer esse bloco acabar agora, Isso. aí a gente já É volta isso aí. em Vamos seguida. já. Fazer rápido. Intervalo. Valeu, mano. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Bom, já estamos de volta. Um programa que não tem formato, nem pé, nem cabeça. Já foi dito aqui, inclusive Nonato repetiu o dia desses aqui, que é todo coração, né? Programa sem pé, sem cabeça. Bom, eu queria também falar que, além da equipe técnica que hoje está completa ali, está o chefe ali, observando os seus pupilos ali, o Paulo e a Thalita, somos observados pelo Miqueias. Nós tivemos um bate-papo com o Paudanei, que veio aqui, mas como ele é acostumado aqui, o papo é de 1h30, mas ele realmente tinha reservado meia hora só para o nosso programa. Participação também através do celular, que mandou para a gente aqui a pergunta. E o Miro Tavares, que está assistindo, ele aqui e ali, ele fica, né, fazendo. Eu acho que o Miro era o cara que poderia ficar de casa fazendo, que já que ele acompanha todo dia a produção, né? Fazendo sugestões. Ele queria falar a respeito que tem mesmo um boicote de empresários da navegação contra o asfaltamento da BR-319. Eu perguntei coisa parecida em respeito à sua pergunta, viu, meu querido amigo, colega de trabalho, e inclusive daqui, de profissão e de trabalho. Miro Tavares, que agora nós carinhosamente chamamos ele de direto da redação. Miro, direto da redação. Tá bom, então. Já falei da previsão da meteorologia. Daniel de Penha mandou aqui as informações sobre... deixa eu ver aqui. Bom, chega. Hoje é dia de Nossa Senhora da Rosa Mística. Dia do rock, né? Você rock, falou. falei. Pois é. Muito bem. Por hoje tá bom, né? Por hoje tá bom, tá bom. Quero só agradecer a presença do meu querido amigo Miqueias, do Paulinho da técnica e da Thalita. Além do que, nós temos que ter, né, um motivo muito importante, segundo o Miqueias me lembrou agora, de sair mais cedo, porque tem um jogaço, né? Flamengo e Atlético. Ah, que é isso, rapaz. Pelada. Hoje é dia do cantor, rapaz, também. Abraço, pessoal. Amanhã tem outro pôr do sol com a presença do nosso querido amigo Patrick Mota, que hoje, problemas pessoais, não pôde comparecer, e eu sei que é isso mesmo, porque ele quer ser... Quando é que ele tem que contar história, um currículo grande, ele faz com maestria, né? É verdade. Poucos eu vi fazer. Você faz falta aqui, viu, grande amigo? Um abraço para você. Até amanhã, gente. A hora do rush e a nossa do sol. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!